que é uma doença que a gente tem, né, vários tipos de câncer que vão se alastrando aí. Muito bom dia, doutor Jadelson, tudo bom? Prazer estar aqui. Sente-se, por favor. Doutor, a gente sabe que o câncer é uma doença que tem matado muito, agora me preocupou bastante esse discurso do senhor. O coração mata mais hoje no Brasil. Então, Jéssica, o coração, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui no seu programa, em contato com a população, essa audiência fantástica que você tem no horário. De fato, infelizmente, o coração, as doenças do coração são responsáveis por 1/3 de todas as causas de morte, dentre todas as causas relacionadas. Ou seja, 30% da população brasileira hoje morre de doenças do coração em relação às outras doenças. E não só o coração mata mais que o câncer, mas como mata 2 a 3 vezes mais que o câncer, dependendo do câncer. E se você juntar o câncer e aí algumas outras doenças, como por exemplo a AIDS, ainda assim o coração mata mais que os dois juntos. Então, essa é uma realidade que nós precisamos modificar, é uma realidade que de fato acontece em muitos países do mundo. O Brasil faz parte desse perfil e nós precisamos modificar esse perfil e ações devem ser feitas nessa direção. Como é que a gente modifica, então, esse perfil? Que ações a gente deve desenvolver? Então, nós estamos dentro dos nossos projetos para a Sociedade Brasileira de Cardiologia e numa relação estreita que nós estamos desenvolvendo junto ao Ministério da Saúde, a ideia é desenvolver um amplo programa de prevenção nacional. É a prevenção a forma mais eficaz, mundialmente reconhecida, de redução de mortalidade por doenças do coração. E esse projeto, esse programa que nós estaremos desenvolvendo, visa atingir toda a população brasileira, no sentido de conscientizar definitivamente a população de que existem fatores bem identificados que levam a esses índices de mortalidade por doença do coração. E a divulgação ampla à população desses fatores de risco e a busca incessante de fazer com que a população se afaste desses fatores será o nosso trabalho, o nosso projeto, no sentido de mudar esta realidade trágica, que eu diria trágica hoje no Brasil, em relação à morte por doença do coração. É porque a população ainda tem muitas dúvidas. Nós, inclusive, fomos às ruas para saber que perguntas elas têm sobre este tema. Vamos ouvir a primeira delas? Doutor, eu tenho 62 anos, pratico futebol. Isso tem algum problema para o meu coração? Olha, não, praticar exercício é muito bom em qualquer idade. É evidente, se você pratica um esporte competitivo como o futebol aos 62 anos, você deve fazer uma avaliação cardiológica antes, porque algumas doenças do coração, elas às vezes são assintomáticas, ou a maioria das doenças do coração, elas não dão sintomas. Então, ao fazer um esforço físico competitivo como o futebol, se você tem uma doença do coração prévia, ou obstrução de artérias coronárias, ou uma doença valvar, isso pode, no momento do esforço físico do futebol, levar a um acidente circulatório ou uma situação não desejável para o coração. Por que os 62 anos? Porque a partir dos 55 anos no homem é o momento onde as doenças do coração estão mais prevalentes. Vamos ouvir a segunda pergunta para o doutor Jadelson Andrade. Eu como bastante e gostaria de saber se a quantidade de comida que eu como pode alterar o meu colesterol. Olha, querido, depende muito do que você está comendo, tá certo? O colesterol é produto de determinados alimentos. O colesterol é uma gordura que se eleva no sangue a partir do momento em que a ingesta de excessos de gorduras e calorias faz com que o organismo não consiga metabolizar. Então, essa gordura começa a sobrar no sangue. Então, comer bastante, se você não é gordo, não é obeso, não tem sobrepeso, não há problema. O que você precisa saber é a qualidade do que você está comendo. Então, evitar alimentos ricos em gorduras, ricos em frituras, alimentos que vão determinar a elevação dos níveis de colesterol no sangue é uma boa prática. Então, buscar alimentos mais à base de fibras, alimentos à base de frutas, verduras, legumes, alimentos com não excesso de gorduras e frituras é o caminho, porque com isso você estará se alimentando bem, se alimentando de forma saudável e adequada e evitando a possibilidade de você elevar o colesterol no sangue. E não importa a faixa etária, é preciso que a população, Jéssica, tenha esse conhecimento. A ideia de que colesterol é uma coisa de pessoas idosas, de adultos, não. O colesterol é um assunto de criança, é um assunto da fase adolescente, porque existem determinadas pessoas que têm uma tendência a ter colesterol elevado, mesmo na infância e na juventude, inclusive por fatores genéticos. Existe uma situação conhecida como hipercolesterolemia familiar, em que crianças e adolescentes começam a ter taxas de colesterol
extremamente elevadas. E essas crianças e adolescentes, se não forem bem orientados quanto à alimentação e às vezes com necessidade de medicação, são crianças que terão infarto, terão doenças do coração e cerebrais de forma muito precoce. Então, comer bem, evitar alimentos ricos em colesterol, dosar o colesterol, é uma prática que deve ser adotada para a população, porque o colesterol é um extraordinário vilão do coração, responsável por esses índices de mortalidade que nós estamos falando. Uma pessoa, mesmo como ele, né, que perguntou que aparentemente não tem sobrepeso, pode ter colesterol alto? Pode sim. O fato dele ser um indivíduo aparentemente saudável e que parece praticar exercício, tem um corpo que leva a pensar nisso, mas ele pode ter uma predisposição familiar, genética a isso, e mesmo esses indivíduos podem desenvolver doenças do coração. Então, o ideal é que você, periodicamente, você faça uma dosagem, uma avaliação de saúde, e nesta avaliação de saúde o colesterol seja dosado independente da faixa etária, dos 8 aos 80 anos. Tem mais gente que tendo dúvidas aí sobre o coração. Vamos ouvir a próxima pergunta. Doutor, eu fumo. O que é que isso prejudica o coração? Olha, muito, muito. Essa é uma má ideia. Fumar é uma má ideia. Para muitas coisas, não é? Não só para o coração. Muitas coisas. Muitas coisas. O cigarro é causa de câncer de tireoide, câncer de pulmão, câncer de bexiga. Agora, estudos mostrando câncer de ovário em mulheres. Então, e além disso, é um agressor direto do interior das artérias do coração e do cérebro, causando infarto e derrame. E, sobretudo, se você é mulher, parece não haver uma resistência maior das mulheres ao tabagismo. Então, as mulheres são mais sensíveis aos cigarros. Daí o elevado índice progressivo de doenças no coração das mulheres, desde que elas passaram a fumar em público, que elas passaram a fumar até mais que os homens. Então, o cigarro é um cavaleiro do apocalipse, dos 7 que nós elencamos como fatores de risco para doenças do coração. E aí, aproveitando a deixa, nós temos o colesterol, do qual falamos, a pressão arterial não controlada, a pressão elevada, o tabagismo, o diabetes, que é a taxa elevada de açúcar no sangue, o sedentarismo, a falta de exercício e o consumo excessivo de sal. Então, esses 7 fatores já identificados são os fatores que fazem com que as pessoas desenvolvam doenças do coração e façam com que as doenças do coração, como falamos no início do teu programa, sejam os fatores que mais levam o ser humano a morrer nesse início de século. O que a gente percebe é que, no final das contas, é preciso manter um hábito de vida saudável. Isso vale para doenças do coração ou para qualquer outra doença, né? É evidente que se você mantém um hábito de vida saudável visando o coração, você acaba se protegendo contra o próprio câncer, cujos fatores de risco são muito parecidos. É o tabagismo causa de câncer, é o álcool excessivo causa de câncer. Então, existem alguns fatores que são muito correlatos. Então, manter uma atividade saudável de vida não custa caro, não custa nem dinheiro, até fica mais barato, porque às vezes determinados alimentos, determinadas ingestas de álcool e cigarros custam caro. Então, custa barato. Você não só prolonga a sua vida, como você passa a ter uma qualidade de vida melhor. E eu queria alertar a população para um fato muito consistente. As doenças do coração, elas evoluem de forma silenciosa. A primeira manifestação de uma doença do coração pode ser a morte súbita. Acabamos de assistir agora o assessor do ministro da Saúde, foi uma situação pública, um jovem que eu conheci, de 47 anos de idade, numa audiência com o ministro, tem uma morte súbita. Foi a primeira expressão da doença do coração dele. Então, a primeira expressão da doença do coração de um indivíduo pode ser um derrame cerebral que vai comprometer a sua vida para o resto da vida. Então, e esses fatores são os determinantes. Então, a nossa campanha, o nosso projeto vai ser alertar a população, conscientizar definitivamente de que ou a população se afasta desses fatores de risco, controla esses fatores de risco na sua vida, ou, infelizmente, essas estatísticas tenderão a aumentar. Temos uma última pergunta para o doutor Jadelson, vamos ouvir? Doutor, nessa época de fim de ano, Natal, né? Aí muita gente vai comer peru, coisas que muito gordurosas. O que é que acontece? O que é que as pessoas devem fazer em relação a isso? Olha, comer o peru não faz mal, não é? O peru é uma ave com baixo teor de colesterol. Você precisa evitar a pele do peru, que é onde está a maior concentração de gordura. Sobretudo, se você tem colesterol elevado. O que você deve fazer nessa época de Natal é evitar os excessos. Evitar o excesso do álcool, evitar o excesso de alimentos ricos em gorduras, não é? Nós absorvemos uma cultura
no Natal muito mais de uma cultura de uma população fora do Brasil, a população americana, europeia. Então, nós somos um país tropical. E o nosso Natal pode ser feito à base de frutas tropicais, pode ser feito à base de legumes tropicais, pode ser feito à base de cereais tropicais. Então, nós temos no país uma variedade riquíssima de alimentos que fazem muito bem e que não fazem mal. E que as nossas cestas de Natal e as nossas ceias de Natal precisam ser trocadas por esses alimentos ricos. Primeiro, para valorizar o que é nosso. E segundo, para eles isso tudo custa muito caro, porque está muito distante. Não é? E para nós está na mesa, está na mão. Então, vamos trocar uma série de alimentos que são muito ricos em gordura, e isso é fácil de ser identificado, ao olhar no rótulo o teor de gordura dos alimentos e de calorias, por alimentos mais saudáveis que nós temos disponíveis aqui no Brasil. E eu queria aproveitar, mais uma vez, para alertar sobre o sal. O consumo de sal pela população elevado é um fator que leva ao aumento da pressão arterial. E o aumento da pressão arterial é o fator que leva a acidente vascular cerebral. Para você ter uma ideia, na Bahia, por exemplo, em Salvador, na cidade de Salvador, o maior causa de atendimento de urgência nas emergências públicas e privadas de Salvador em mulheres é o derrame cerebral. E o sal é um fator determinante. Então, precisa cuidar disso, cuidar né, disso, evitar o sal dos alimentos, observar os alimentos com menor teor de sal, porque se você tem pressão alta ou não sabe que tem e usa o sal em excesso, você aumenta muito a pressão, dificulta o controle pelos remédios e aumenta o risco de derrame cerebral. Doutor Jadelson, muito obrigada aqui pela participação, pelos esclarecimentos. Um bom dia e parabéns aí pelo novo desafio na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Obrigado, Jéssica. Queria agradecer o programa e dizer que, muito mais que eu, a cardiologia da Bahia, que está privilegiada por poder ter um cardiologista baiano presidindo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É assim que eu sinto e transfiro os seus cumprimentos para a cardiologia que se pratica nesse estado, que é de excelência de qualidade, e o produto dela sou eu que alcançou essa meta de dirigir a maior instituição de cardiologia do país. Obrigado. Muito obrigada. E a terceira